FM, o programa EJA em Ação, a educação nas ondas do rádio, uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação. Boa noite ouvintes, boa noite internautas. Estamos iniciando mais um programa EJA em Ação. Vamos saudar ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Educação, a 10ª Diretoria Regional de Educação, Cultura e do Lazer, 10ª Direc. Saudamos também os nossos coordenadores da área, Gisonaldo Arcanjo, Júlio César, Francisca Figueiredo e Flávia Maria de Medeiros. Hoje, 25 de setembro, estamos dando início a mais um programa EJA em Ação, cujo tema gerador é linguagens, língua portuguesa, inglesa, artes e educação física. O tema do programa de hoje está bem interessante. O nosso tema é quadrinhos e educação. A linguagem dos gibis como uma mídia educativa. Corrigindo a data, hoje são 24 de setembro de 2020. Professores mediadores do Círculo de Cultura hoje é Amanda Aparecida e Josivan Pereira, a pessoa que vos fala. Portanto, gente, vamos dar início ao nosso programa. Queremos desejar uma boa noite bem especial aos nossos alunos da EJA. Gostaríamos de pedir licença para vocês, para entrarmos em suas casas, seja pelas ondas do rádio ou pelas vias da internet. Hoje, dia 24, como já citei, de 2020, são exatamente 18 horas e 52 minutos, perdão. Somos muito gratos pela sua companhia diária, principalmente de nossos alunos de EJA. Permaneçam conosco, mandando uma mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo número do WhatsApp 849-8864-5445. Será uma grande satisfação tê-los como participantes deste programa. Hoje exibimos mais um Círculo de Cultura do programa EJA em Ação sobre o tema gerador, cultura, diversidade e trabalho. Em especial, vamos focar na temática quadrinhos e educação, a linguagem dos gibis como uma mídia educativa. Diante desse tema proposto, podemos destacar que as histórias em quadrinhos são obras em que existe a presença dos signos linguísticos e visuais, pois neles estão presentes a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nessa direção, os signos possuem o papel de auxiliar os alunos a interpretar a realidade que o cerca e estão presentes em toda parte em seu dia a dia, seja nas salas de aula ou no seu cotidiano. Pois é, Josivan. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. Boa noite, aluno EJA. Que satisfação ter vocês aqui conosco em mais um programa. Então, para elencar um pouco mais sobre essa temática, que é quadrinhos e educação, a linguagem dos gibis como uma mídia educativa, nós temos dois convidados muito especiais para essa noite. O primeiro convidado que nós temos aqui é José Jerônimo Vieira Júnior, popularmente conhecido como Júnior Mizaki. Júnior Mizaki, gente, ele é professor da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, é mestre em artes pela UFRN, bacharel em comunicação social e jornalismo,
licenciado em Artes Visuais e Pedagogia, especialista em orientação e supervisão educacional e artes visuais, cultura e criação. Então, boa noite, Júnior Mizaki. É uma grande satisfação recebê-lo em nosso programa esta noite. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O programa é todo seu. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores, né? Estamos aqui começando mais um programa em ação. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para poder falar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Eu acredito que é impossível a gente dizer que a gente não teve uma mídia dessa em nossas mãos, né? Então eu estou muito feliz, principalmente por estar ao lado da minha contemporânea Amélia Silva, né, que é uma potência na educação paraibana, né? E a gente já estudou comunicação, já nos encontramos em outras situações dentro da educação, né? E que se tornou minha amiga pessoal e que hoje também é uma pesquisadora de histórias em quadrinhos dentro do ensino da EJA, né? E eu terminei agora, né, uma pós-graduação que eu trabalhei essa questão das histórias em quadrinhos dentro do ensino de arte, então eu espero poder colaborar um pouco com a minha vivência, a minha experiência aqui com vocês. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado pela sua apresentação e pela sua disponibilidade. É um prazer recebê-lo aqui conosco neste programa. Sempre é uma satisfação imensa quando você traz as suas colaborações para este programa. Não tenho dúvida que você, juntamente com a Amélia, trará muitos conhecimentos para os nossos alunos e para os nossos ouvintes. E como você bem falou, nós temos uma convidada hoje. Pois é, a nossa convidada é a ilustríssima Maria Amélia da Silva Costa. Maria Amélia, ela é mestre em ensino pela UERN, pedagoga e bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, especialista em supervisão, orientação e gestão educacional e especialista em psicopedagogia institucional e clínica. Boa noite! Maria Amélia, seja bem-vinda ao nosso programa. É uma satisfação grande recebê-la aqui em nosso programa. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes e para o nosso aluno, EJA. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar participando desse momento, né, do programa. Gratificante poder reencontrar a Júnior aqui, Júnior Mizaki. Nós temos aí uma amizade de uns 16 anos e dessa vez nós vamos aqui tratar de um tema que a gente trata em comum, mas em perspectivas diferentes. Então, dá também esse boa noite especial aos alunos da EJA, um público que eu tenho uma experiência de trabalho, que eu gosto muito de trabalhar com os alunos da EJA, porque são pessoas que estão em busca dos seus sonhos, das suas realizações, de recuperar o tempo perdido. E hoje vai ser uma noite, com certeza, de muito conhecimento e de compartilhamento de informações para eles e entre nós também. Maravilha, que maravilha. A gente fica muito feliz pela sua participação, pela sua colaboração juntamente com o Júnior Mizaki. Não tenho dúvida que hoje será um excelente programa, vai ser fonte de conhecimento e o aprendizado, com certeza, será garantido. Josivan, por favor, observe as redes sociais. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas aí que estão nos assistindo, nos acompanhando. Diz aí como é que está as redes sociais. Já sim, Amanda, com certeza já tem um timaço aqui, né, com a gente, acompanhando. Nós pedimos, nós agradecemos a paciência dos ouvintes e a disponibilidade dos convidados de hoje também, que vem abrilhantar nossa noite e ampliar nossos saberes, né, aos internautas. Agradecemos a sintonia de sempre. E aqui nós já temos o professor Edinaldo e diretor, né, lá do SEJA, senador Guerra, já está desejando uma boa noite. Nós temos também Francisca Figueiredo, desejando uma boa noite, que é uma das nossas coordenadoras. Maria Gorete, boa noite, estou assistindo mais... Bastim e Rufino. Na cidade de Jardim do Seridó. Todos de Jardim do Seridó, né? Francisca, nossa querida lá da PES, também já está assistindo. Boa noite, Francisca. Fiquem aí ligadinhos que o programa de hoje está imperdível.
Que maravilha. Agradecemos demais, né, a audiência, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, permaneçam conosco. Hoje o programa está imperdível. Então, vamos partir para o debate, né? Vamos partir para o nosso círculo de cultura virtual, na verdade. Primeiro eu quero conversar com Júnior Mizaki. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de história de quadrinhos. A história de quadrinho é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos, dispostos em sequência. Normalmente eles ficam na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa, como enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho, e também, na maioria, apresentam uma linguagem verbal, ou seja, aquela linguagem escrita, e uma linguagem não verbal, né, são justamente as imagens, símbolos. Neste sentido, gostaria de saber, Júnior Mizaki, sobre a questão da historicidade dos quadrinhos. Como foi que surgiu essa mídia? Explica pra gente um pouquinho dessa história. Amanda, os quadrinhos é uma mídia, aliás, são mídias, né, que estão aí no mundo há mais de 150, quase que 150 anos por aí. Surgiu no final do século XIX. Né? Embora, por exemplo, lá atrás, no Japão, na China, a gente ainda existia, digamos que alguns rabiscos, alguns produtos que não posso nem se chamar de produtos, mas alguns trabalhos que se assimilavam um pouco a questão dos quadrinhos. Então, a arte da fotografia, ela ajudou muito para que os desenhistas pudessem observar essa arte feita em requadros, né, em tempos diferentes. Assim como depois o cinema, né, também foi influenciado pelos quadrinhos. Então, essa linguagem visual, a gente pode se considerar, se a gente for estudar desde os primórdios do que se existe em desenho, né, há mais de 40 mil anos de registros, por aí, a gente pode pegar desde a arte rupestre, né, que se contava-se uma história através de uma ilustração, que se contava uma história através de algum momento rabiscado. Mas foi no final do século XIX, nos Estados Unidos, nos jornais americanos, que começou a se popularizar, não é? Porque semanalmente era publicado nos jornais, principalmente nas folhas de domingo, algumas tirinhas. E um dos personagens que foram dos primeiros, né, um dos mais conhecidos até hoje em todo o mundo, por, digamos que, começar a elencar a linguagem dos quadrinhos, foi o The Yellow Kid, que significa um menino amarelo. A história de um menino que vestia um vestido amarelo e caminhava pela feira, e ele era bem atrapalhado, e por ali tinha várias aventuras. E hoje, quando a gente pega uma história em quadrinhos, né, quando a gente vai numa banca de revista, que é até meio que incomum, né, a gente ainda encontrar quadrinhos em bancas de revista. Que agora, com essa onda de e-book, né, de quadrinhos, aliás, de leitura digital, os quadrinhos também estão sofrendo uma adaptação para esse tipo de nova mídia. Então, quando surgiu as histórias em quadrinhos, os personagens não tinham balões de fala, né? As letras eram, digamos que no meio dos cenários, ou então nas roupas dos personagens. E por isso foi se criando uma evolução, foi se sentindo a necessidade de criar uma evolução e até mesmo uma sequência, né? Tipo, quadro 1, né? O menino está caminhando. No quadrado 2, o menino está conversando com a senhora. No quadro 3, o menino encontra um gato que apronta alguma coisa. Então, é uma sequência. E nem todo mundo tem esse letramento para poder ler quadrinhos. Muita gente diz, é coisa de criança. É coisa de criança porque nos é dado como entretenimento na infância e que a gente abandona com o tempo. Né? E é um produto que, por falar em coisas de criança, que motiva muita gente a ler, né? Que motiva muita gente a ter esse despertar para a leitura, porque a leitura não começa com as letras, a leitura começa com os signos visuais, né? Eu lembro que na infância, quando existia aquelas promoções que a gente tinha que trocar tampinhas de garrafa por histórias em quadrinhos, eu ganhei uma do Chico Bento, da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E naquela época eu queria ler, mas só que eu não entendia nada que tinha nos balões, nem nas onomatopeias, que são as expressões dadas para alguns sons, né, de ações nas histórias em quadrinhos. E isso foi me motivando a poder querer aprender a ler, né, a tentar saber o que é que estava dentro daqueles balões, interpretar também as imagens que aconteciam dentro daquelas histórias. E os quadrinhos são super popularizados, né, em todo o mundo como uma mídia, não é uma coisa que só existe no Brasil ou só existe nos Estados Unidos ou no Japão, como os mangás que a gente conhece, né? Então, algumas denominações, como comics,
né? Ou que significa engraçados na tradução literal, né? São atribuídas a alguns países de língua inglesa, ganhando força nas revistas norte-americanas que batizaram com o termo de comic books, né? Em países de língua não inglesa foram adotados nomes como bande dessinée na França, fumette na Itália, tabel na Espanha, gibi, que é conhecido aqui no Brasil, mangá no Japão e bandas desenhadas em Portugal. Aí muita gente fala, gibi é só no Brasil, mangá é aquilo do Japão. Não, gente, isso aí são características, são nomes dados, né, a cultura que aqueles quadrinhos receberam naquele local. Mas todos eles são histórias em quadrinhos, não importa se eles são lançados em preto e branco, se eles são lançados coloridos, né, se tem uma história mais infantilizada, ou se tem uma história mais documental, que narre um fato verídico, ou então um romance, né? Então são vários gêneros, são várias modalidades que são espalhadas pelo mundo. E durante essa história, né, esse percorrido dessa história, os quadrinhos também teve um grande impacto midiático e um grande impacto pelo mundo. Por exemplo, no Japão, aqui no Brasil é muito comum, né, a gente, por exemplo, na quarta-feira ter o futebol à noite, né? E todo mundo querer assistir o jogo à noite. De 9 horas da noite, o quê? As novelas na Rede Globo. Né? Lá no Japão, não, eles têm os quadrinhos como uma mídia importante que eles consomem, né? Eles consomem, pode ser no metrô, pode ser na hora do jantar, depois do jantar, pode ser no momento de entretenimento, ou então no momento de descanso no trabalho. É algo que criança, adulto, idoso, eles costumam a consumir esse tipo de produto, porque foram os quadrinhos, a mídia, que ressuscitou o Japão depois daquela crise que teve de Hiroshima e Nagasaki, depois que o país literalmente foi demolido, né? Então a educação transformou e as histórias em quadrinhos ajudou essa nação também a voltar a ter um pouco de alegria, né? De acreditar em si e a gerar um produto de entretenimento, e que hoje em dia, né, a gente lá percebe que muitos desses desenhistas são formados em que? Engenharia, química, física, mas que acabam caminhando para o lado do entretenimento, que às vezes ganham até mais do que trabalhar dentro de um campo, dentro da engenharia. Né? E hoje em dia a gente, infelizmente, aqui no Brasil não tem tanta valorização. Lá no Rio Grande do Norte, eu digo aqui porque eu trabalho no Rio Grande do Norte, tem hora que eu fico lá e cá, né? Mas no Rio Grande do Norte a gente tem vários nomes importantes que contribuíram para os quadrinhos, para o estudo dos quadrinhos no Brasil, como Moacir Sirner, que, se eu não me engano, ele é até enterrado em algum cemitério aí de Caicó, né? Ou é de Caicó, ou de alguma outra região do Seridó, que foi um nome importante para a pesquisa da história em quadrinhos. Temos também o trabalho do professor Luiz Elson, que concluiu o mestrado agora comigo, que ele desenvolveu um método Cacimba, que foi baseado também em alguns estudos, né, de grandes nomes, como Will Eisner, que é um americano quadrinista que desenvolveu um estudo dentro das histórias em quadrinhos, o Scott McCloud, né? Então, é uma mídia que está dentro da educação. Hoje em dia está mais ainda presente na educação. Os últimos Enems, né, caíram questões voltadas às histórias em quadrinhos e também à interpretação da linguagem visual. Eu não destaco nem a questão da linguagem verbal, porque isso aí cotidianamente está caindo, né, na prova de português, ou na prova de história, né, de sociologia. Mas como o ensino de artes vem caindo sempre, aliás, nesses últimos Enems, como algo interpretativo visualmente, e até mesmo sobre a sua historicidade e importância que os quadrinhos têm como uma mídia, seja de entretenimento ou seja de educação. E eu queria mostrar aqui, Amanda, e olha, isso aqui é uma homenagem para a professora Amélia, né? Que eu sei que ela é fã. Estou segurando aqui a boneca da Mafalda, personagem do Quino. Mafalda, que ela é muito crítica, né, Amélia? Ela é bem... tem mais, eu acho que mais do que a gente adulto, né? Tem mais crítica e visão de mundo, de bom senso do que nós adultos. Que maravilha, que legal, Júnior. Júnior. Que eu ganhei de uma artista daqui de Patos, né? A Célia Lima, há alguns anos atrás, e que eu guardo com carinho, que é uma personagem aqui sul-americana e que faz sucesso em vários países e que é objeto de estudo, né? Suas narrativas são objetos de estudo em várias pesquisas aí dentro ou da arte, ou da língua portuguesa, ou da sociologia, porque Quino realmente é um grande artista desse âmbito das histórias em quadrinhos. Júnior, você
fez uma ótima explanação para a gente aí nesse contexto histórico, mas você falou de um personagem muito importante aqui, foi Moacir Cirne, realmente. Moacir Cirne, ele é seridoense, ele nasceu entre Jardim do Seridó e São José do Seridó, né? Ele foi sepultado aqui na cidade de Caicó. Ele foi importante e reconhecido colecionador e estudioso de histórias em quadrinhos, né? E também era apaixonado por cinema, lançou alguns livros sobre a temática. É muito interessante, né? Tudo isso que você falou. E essas histórias de quadrinhos, elas integram os 11 tipos de artes mais conhecidos do mundo, né? São muito apreciados pelo público jovem, por sua maioria despojado, pela sua maneira despojada e divertida de contar as histórias, né? As histórias de quadrinhos, elas se apresentam de uma maneira divertida, pois apresenta tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, né? Essa questão da mistura de texto com imagem é muito interessante e chama a atenção. Neste sentido, nos fale um pouquinho sobre a questão, sobre os quadrinhos e sua linguagem, sobre os gêneros, sobre a história, né? E os marcos durante em mais de um século. Pode ficar à vontade, Júnior. Certo. Como você falou, Amanda, né? Os quadrinhos são compostos por 2 signos, o icônico, né, e o verbal. Né? Embora compreendidos como códigos distintos, a arte sequencial e a verbalidade acabam incorporando na sua representação a iconicidade dos desenhos, atribuindo a mensagem linguística de valores de expressão. Né? Apesar das variações de nomes, como muita gente chama, que eu falei, arte sequencial, gibi, ou simplesmente HQ, né? O fator linguístico sempre é o mesmo, né? Composto por 2 códigos gráficos, que é a escrita e também a imagem. E traz em si uma mistura que deu certo entre as 2 escolas artísticas diferentes, formando mais uma arte contemporânea, que são as artes que surgiram a partir da segunda metade do século XX, né? Sendo considerada como a 9ª arte por alguns países, né? Um apelido carinhoso que deram aí na classificação das artes. Entre as expressões que sugerem, né, lágrimas, dores, sorrisos e outros sentimentos que transmitem a força da narrativa, também existe por trás desta sucessiva, né, estrutura uma informação da mensagem que é aberta, digamos que, à ordem do seu significado. Ou seja, né, assim também acontece com os sentimentos humanos. Os quadrinhos, eles expõem a questão da visão, do tato, do paladar, do olfato, da audição. Todo mundo aqui, eu acho que conhece a Turma da Mônica. Então, quando a gente, por exemplo, vai se voltar a uma personagem chamada Magali, a gente passa logo na cabeça da gente que é uma personagem que gosta de comer, principalmente melancia. Né? E ao ver o desenho da melancia, ou então ao escutar, né, que ela gosta de melancia, isso já remete a muita coisa que está dentro da gente. Né? Só quem nunca comeu melancia, que talvez não conheça o sabor, o cheiro, mas que a gente que já conhece essa fruta, a gente já associa ao ver a imagem ou então a fala, né, da Magali em relação à melancia. Fora também, por exemplo, visão, como eu estava falando, né, o tato. Os quadrinhos, eles estimulam também essas percepções dentro da sua linguagem, dentro dos seus signos. Né? A estrutura da linguagem da arte sequencial, ela pode parecer simplesmente, né, simples para quem já tem uma dinamicidade, ou seja, para a gente que já é prático em ler histórias em quadrinhos, que foi educado, né, a ler histórias em quadrinhos. Mas se eu entregar uma história em quadrinhos a uma pessoa mais idosa, né, acima de 60 anos, 50 anos, ou então que não teve uma vivência de ler uma história em quadrinhos, ela pode não entender o que significa o balão. Ah, esse balão redondinho que tem um rabinho aqui. Será que é para expressar raiva? Será que é para expressar dor? Será que é para expressar sentimento? Então, quem não tem essa vivência talvez vai se atrapalhar em relação a isso aí, não vai entender, não é as composições que estão escritas nos quadrinhos. E dentro das linguagens a gente tem os balões, como eu falei, as onomatopeias, né, que é uma figura de linguagem, né, que expressa a dor, o sentimento. Por exemplo, um prato caindo, aí tem lá, quebrando, aliás, no chão, tem lá escrito prá, né, uma bomba explodindo, bum, né, uma buzina de um carro, pom, pom, né, então a forma escrita desses sons, que ao a gente ver, a gente ler, a gente consegue, digamos que remeter na nossa memória essa questão desse som. E a onomatopeia, ela ajuda a produzir essa sensação. E fora a onomatopeia, temos os requadros, que é justamente os quadradozinhos que as histórias são contadas, que isso aí varia também
de autor para o autor, a questão do espaço e tempo, né? Em que época está se passando essa história? É no passado? É na época do Homem das Cavernas? Né? É mais aqui recente? É na Segunda Guerra Mundial? É nessa época de Covid? Né? Então, o espaço e tempo, ele ajuda a gente a localizar, a nos transferir para esse tipo de ambiente. Assim como o cinema tem essa magia de colocar a gente no passado, no presente, no futuro, a própria literatura, os quadrinhos também têm esse poder através da sua linguagem, né? E fora isso aí, temos também a questão dos desenhos, que mostram através dos rabiscos, de linhas, de pontos, que faz a gente se sentir inseridos dentro dessa linguagem que existe aí há mais de 100 anos. Que ótimo! Muito bem, Júnior Mizaki. Foram muito esclarecedoras as suas informações, né, sobre a questão de histórias de quadrinho. É interessante destacar que essa questão dos quadrinhos em si, né, ele chama bastante atenção por transmitir as sensações, emoções, os sentimentos, como você bem falou, né, sobre essa questão das onomatopeias, que transmite os sons e tudo mais. Os quadrinhos, ele pode ser também utilizado como recurso didático, né, dentro da metodologia para trabalhar dentro de sala de aula. E também pode ser um incentivo para a escrita e para a leitura. Bem rapidinho, Júnior, relata um pouco de sua experiência dos quadrinhos no ensino da arte. Fala um pouquinho aí pra gente, depois nós partimos para a Amélia, né, que está aí nos esperando. Bom, o meu último trabalho sobre histórias em quadrinhos foi realizado no ano passado, durante um período de 3 a 4 meses, na Escola Estadual Santa Terezinha, né, na cidade de São João do Sabugi, que eu faço parte do quadro efetivo como professor de artes. Eu desenvolvi uma oficina de quadrinhos com eles porque minha preocupação era, tipo, como eu posso trabalhar as histórias em quadrinhos dentro da sala de artes, das aulas de artes, já que ela é uma arte. A gente tem mais o costume de ver os quadrinhos sendo trabalhados na língua portuguesa, em história, até mesmo ciências, a gente já vê uma tirinha num livro aqui e acolá. E os livros de artes, timidamente, estão começando a trazer algo sobre a historicidade, sobre a linguagem dos quadrinhos e sobre a sua importância na linguagem visual, mas só que de forma muito, muito tímida. Então, eu desenvolvi uma metodologia que eu apliquei com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, em sequência de 10 momentos de como a gente poderia estudar essas linguagens, e no final a gente gerou um produto que foi uma história em quadrinhos chamada Novos Olhares, baseado nos direitos dos animais, que era um projeto que a coordenadora Maria do Céu estava aplicando na época na escola, e que deu muito certo. Os alunos se sensibilizaram porque estava tendo vários casos na escola, de depoimentos aluno encontrou o cachorro sofrendo no meio da rua, então o cachorro tal foi espancado. Então eles pegaram essas histórias e transformaram em histórias em quadrinhos, né, através do desenho, através do roteiro. E para que eles pudessem transformar isso em quadrinhos, que não era apenas entregar uma folha e um papel para que eles pudessem desenhar, eu queria que eles entendessem, né, como surgiram as histórias em quadrinhos, como é formado, né, a sua linguagem, o que significa cada expressão, fora algumas oficinas também de processo de criação que a gente teve, utilizando jogos digitais, utilizando jogos de tabuleiros, e outras atividades também inspiradas no método Cacimba do Potiguar, Luiz Elson. E foi muito positivo. Antes disso, eu fiz uma pesquisa com eles, um levantamento para saber qual a identidade que eles tinham dentro desse tipo de arte. E acredito que a maioria não gostava de histórias em quadrinhos, né? A maioria meio que abandonou as histórias em quadrinhos lá no início da infância, porque em turma de 9º ano já está entrando na adolescência, 13, 14, 15 anos, né? Já está apaixonado mais pelo celular, pela paquera, por esse envolvimento mais que a fase adolescência vai nos permitindo. Apenas aqueles alunos que são considerados geeks, né, aqueles fãs de animes, mangás, games, cultura pop, eles assumiram no relatório que eles tinham a frequência de ler histórias em quadrinhos e de praticar as histórias em quadrinhos. E foi um momento de transformação dentro da sala de aula, porque tinha alunos que tinham depressão, que passavam por problemas em casa, e eles se sentiam à vontade dentro desse momento, né? Embora as aulas de arte sempre são poucas dentro do currículo escolar, mas que sempre tinha uma aprendizagem, né, com eles. E a gente fez esse produto, que a gente lançou na escola, eles tiveram a versão impressa,
né? Virou também meu produto dissertativo da minha pesquisa, e no final de contas eu fiz um produto didático, que é um relato de experiência desse momento que eu tive com eles, que a gente pretende ainda nesse semestre disponibilizar, ou seja, de forma de e-book ou de forma impressa, não sabemos se vai sair impressa, mas é uma proposta, né, pela UFRN, né? E que eu espero que possa contribuir também muitos educadores a trabalharem, né, as histórias em quadrinhos em sala de aula, principalmente no ensino de arte, porque é um produto que tem sugestões de atividades, que tem mostrando um pouco do meu processo, da proposta pedagógica, e tem falando também da familiaridade, né, de como os alunos podem trabalhar os quadrinhos sem ser de forma tão infantilizada, né, abordar temáticas que venham ser de cunho social, como, por exemplo, esse projeto que eu fiz com a turma do 9º ano sobre os direitos dos animais. Então, é um material que eu espero fornecer e que espero ter uma boa contribuição para dentro do ensino de artes, para quem tiver acesso, né, Amanda? Então, é isso aí. Muito obrigado, Júnior Mizaki, pela sua colaboração. Que lindo, né? Foram as suas colocações, tudo que você falou. Com certeza o aluno EJA que está nos ouvindo neste momento aprendeu muito sobre história de quadrinhos. Nós que estamos aqui nos estúdios também aprendemos bastante, né? Muito interessante mesmo essa historicidade dos quadrinhos, o contexto, né? Sobre a questão da didática em si, que a gente pode trabalhar com o gênero quadrinho dentro da disciplina de artes, dá para trabalhar na disciplina de português, enfim. Estimula a leitura e é isso. Você foi fantástico em sua apresentação, agradeço demais. Josivan, olha aí nas redes sociais quem está nos acompanhando, tô vendo que tem alguns elogios aí para Júnior Mizaki. Com certeza, Amanda, estão elogiando muito, né, o nosso professor convidado de hoje, o Júnior. E Francisca Figueiredo está dizendo que é muito gostoso ler gibis, tirinhas, porque mostra a realidade de vida de forma lúdica e prazerosa. Daniel Danócia também já entrou aí no ar, está nos acompanhando. Edinaldo, nosso diretor, também está comentando aqui que aprendeu a ler com gibis e cordéis, né? Então, realmente, a gente aprende a ler. É porque é muito instigante, é muito prazeroso, é uma leitura curta, que vai nos dando prazer e vai se envolvendo nas historinhas cômicas, e a gente vai tomando gosto pela leitura, né? O professor Walter Canuto também está dizendo que até os dias atuais, a ludicidade, inclusive leitura de gibis, são ferramentas úteis ao ensino. Com certeza, professor. Dorinha está elogiando aqui que a Escola Estadual Santa Terezinha, Marta de Orgulho. É isso aí, gente. E a própria Dorinha também Rocha está dizendo aqui, Júnior Mizaki, professor inspirador. Com certeza, né? Com todo esse talento aí, Júnior Mizaki inspira tanto os profissionais quanto os alunos. Continue assim, Júnior, com certeza você só tem a ganhar. Vamos dar continuidade ao nosso debate, né? Agora eu quero partir para a nossa segunda participante, nossa colaboradora da noite, né? No Círculo de Cultura Virtual, que é a Amélia. E ainda dentro dessa temática, que é histórias de quadrinhos, né? Segundo Barbosa, né, 2004, página 21, há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de crianças e jovens. Sua leitura sendo muito popular entre eles. As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico. Deste modo, eu gostaria de saber de você, Amélia, qual é a relação da história de quadrinho com o ensino, né? E focando principalmente do ensino EJA. Pode ficar à vontade, Amélia. Então, depois dessa super aula, né, aí com o Júnior, acho que muito clara, nós aprendemos cada vez mais sobre as histórias em quadrinhos, e aí a gente vai ver o seguinte: a relação entre histórias e quadrinhos, as famosas HQs, e o ensino, a história em quadrinho ela não nasce especificamente para o ensino, né? Como o Júnior muito bem colocou, ela não nasce com um fim educativo, com um fim para o processo de ensino-aprendizagem. Mas, ao longo dessas elaborações dessas histórias em quadrinhos, foi se percebendo que elas poderiam sim ser usadas dentro do ensino. Primeiro porque
A história em quadrinho, ela é formada de forma multimodal. Então, ela não utiliza apenas a linguagem verbal. Principalmente a linguagem não verbal, ela é extremamente enfatizada. Você pode até ter uma tirinha que não tenha linguagem verbal, que não tenha aquele textinho escrito, mas você nunca vai ter uma história em quadrinho sem texto. Porque a própria imagem que aparece na tirinha, ela é um texto, ela é uma narrativa, ela é uma construção. Então, nós observamos ao longo aí das décadas, principalmente da década de 90, que as tirinhas, que as histórias em quadrinhos começaram a ser utilizadas relacionadas ao ensino. E aí elas passaram a ser utilizadas nos livros de língua portuguesa, que são muito comuns. Quem foi o aluno que nunca abriu aí o seu livro de língua portuguesa, um livro do seu filho, aí no caso um aluno da EJA, e observou que lá tem uma tirinha de Mafalda, de Calvin, ou até outro tipo de tirinha da Mônica. Agora, a forma como essas tirinhas são abordadas, isso ela vai modificando também com o passar do tempo. Inicialmente, a relação da história em quadrinho com o ensino, ela se baseava muito mais numa questão de buscar explorar a gramática, no caso da língua portuguesa. Então, de destacar um pronome, de destacar um verbo para que o aluno depois pudesse conjugar, e até hoje a gente ainda encontra esse tipo de atividade. Com o passar do tempo, elas foram também se ampliando. E aí a gente já vê as histórias em quadrinhos sendo utilizadas, por exemplo, em geografia, em ciências, em história, nas diversas disciplinas. Em inglês, extremamente utilizadas no componente curricular de língua inglesa, de língua espanhola. E aí, como o Júnior colocou, até chegar na disciplina de artes, né? Então, essa relação, ela é importantíssima, porque vai explorar todos os elementos constitutivos de uma história em quadrinho para que o aluno possa aprender a ler e possa também interpretar. Amélia, aprender a ler, sim. Como o Júnior mesmo já colocou, as histórias em quadrinhos, elas exigem um tipo de letramento específico. Porque você não vai ler só aquele textinho que tem lá, meu caro aluno. Você não vai focar apenas naquilo. Você tem que observar a imagem, você tem que observar se é dia, se é noite, em que ano aquilo aconteceu, o formato daquele balão, se é de pensamento, se é de grito, né? Você vai observar, por exemplo, que se a letra tiver em negrito, bem escurinha, está destacando, ela quer dizer algo também. Então, se está em letras maiúsculas, se está usando as onomatopeias, então a relação de história em quadrinhos e ensino, ela é muito grande. Ótimo, que maravilha. A gente pode observar que essas histórias de quadrinhos é bem comum no público jovem, mas partindo para o público EJA, né? A gente sabe que o aluno EJA, ele, em sua maioria, alguns já têm idade avançada, já tem o seu emprego, prioriza o aprendizado eficiente. Dentro desse contexto, né, que aspecto das histórias de quadrinhos pode ser trabalhada pensando no público EJA? Ótimo, excelente. Vamos lá, realmente. Quando a gente vai falar nas histórias em quadrinhos, durante muito tempo essa prática ficou como sendo infantilizada. Algo de quem não tem o que fazer, é uma leitura boba. E aí minha pesquisa de dissertação do mestrado, ela foca justamente nisso, o uso das histórias em quadrinhos na educação de jovens e adultos. De que forma? A personagem Mafalda, que Júnior aí já mostrou a bonequinha, né? A Mafalda, quem aí lembra da Mafalda? Essa menina super crítica, lá da Argentina, né? De Quino. E nós vamos focar, quando a gente vai falar no ensino, a gente vai procurar histórias em quadrinhos que tragam temas relacionados à vida, temas que sejam propostos aos alunos que tragam outras discussões. E aí a história em quadrinhos ela vai ser utilizada como uma ferramenta para proporcionar uma discussão, um debate entre os alunos. Por exemplo, nós vamos encontrar histórias em quadrinhos que falam de meio ambiente, nós vamos encontrar histórias em quadrinhos que falam sobre fome, sobre guerra, sobre os mais diversificados temas. E aí você pode utilizar uma tirinha dessa, uma história em quadrinhos que traz essa temática, para que você possa o quê? Ler com os alunos, fazer aquela interpretação, porque o texto em si, ele não é isolado. Ele vem de todo um contexto.
Nenhum texto por si só se resume àquilo. Então, quem constrói um texto, constrói com uma intencionalidade. Então, o primeiro passo, vamos descobrir quem fez essa tirinha, com que intenção ela quis mostrar isso. O que era que ela queria problematizar? E aí a gente sabe que a palavra problematização é uma palavra específica do ensino de educação de jovens e adultos. Nós não podemos jamais desvincular vida e ensino quando a gente fala da EJA. E aí a minha recomendação, de fato, é que no ensino da EJA a gente priorize esse tipo de tirinha, especialmente as de Mafalda, por trazer todo esse teor crítico, né? Toda essa criticidade, todo esse questionamento. A gente tem que aprender que eu preciso concordar com essa tirinha? Eu preciso concordar com o que essa história em quadrinho está dizendo? Não. Pelo contrário, eu preciso me posicionar criticamente diante dela. Eu posso discordar, e aí eu vou criar o quê? Eu vou criar um argumento, eu vou trabalhar com o meu aluno, você aluno, vai criar um argumento para você dizer se concorda ou não com aquele tipo de proposta e de crítica que está sendo colocada na história em quadrinhos. Que maravilha, muito interessante, né? A gente muitas vezes pensa que a história em quadrinhos ela é voltada especificamente para o público infanto-juvenil, mas pelo contrário, se a gente for observar, tem muita coisa interessante que pode sim ser aproveitada, principalmente para o público EJA. É muito comum a gente ver no Enem, né, em vestibulares, em propostas de redações, vir histórias de quadrinhos para fazer a interpretação do texto. Pois uma história de quadrinho, ela apresenta uma diversidade estrutural de texto, né, que pode ser explorado, como as imagens, como o próprio texto, as expressões. Então, em um quadrinho, dá pra gente trabalhar muita coisa interessante, né? Dá para trabalhar a intertextualidade, dá para trabalhar interpretação de texto, leitura, interpretação de imagem, e isso é riquíssimo, né? Porque o aluno, ele aprende bastante quando temos imagens, quando temos um texto bem interativo e multimodal, como é o caso da história em quadrinhos. Josivan, me conta aí como estão as redes sociais e faça um pouco das suas considerações, né, sobre a história em quadrinhos. Pois é, Amanda, vou fazer um pequeno resumo aqui sobre a Mafalda, para quem não está acompanhando pelas redes sociais, né, está pelas ondas do rádio. E vou contar um pouco da história dela, que ela está tão comentada hoje, né? Mafalda foi uma tira escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino. As histórias apresentando uma menina preocupada com a humanidade e a paz mundial que se rebela com o estado atual do mundo. Apareceram em 1964 a 1973 e foi usufruindo de uma altíssima popularidade na América Latina e Europa, que chegou ao Brasil, né? Aqui, então, chegou até hoje, nos dias atuais, a gente vê muito, como você estava falando, em vestibulares, Enem, etc. O nosso ensino todo, que a gente fez há 2 décadas atrás, era muito presente, né? Então, é isso. E a gente tem um pensador aqui que ele fala sobre os signos ideológicos, que é o autor Bachmann, 2012, página 13. Ele diz que cada signo ideológico... Bakhtin, né? Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Que maravilha! Olha só, nós temos aqui várias pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Temos Vivânia, Edinaldo, como sempre. Temos Fábio Saldanha, que está dizendo: programa excelente. Parabéns a todos os envolvidos. Explanação coerente e argumentativa. Parabéns pela abordagem do tema. Temos também Flávio França, que está nos assistindo diretamente de Natal. É um prazer, Flávio, ter você aqui conosco, nos assistindo e ouvindo, né? Vamos voltar agora para a Amélia, né? Falando aí um pouco mais sobre essa questão das histórias em quadrinhos. A gente vê que as histórias em quadrinhos, ela pode também formar um ser crítico, né? Um aluno pensante. Para formar um leitor crítico, o exercício da leitura, ele é imprescindível, né?
de um tipo de leitura que permite o leitor discorrer sobre texto, criar possibilidades para compreender as suas entrelinhas, e à medida que realiza novas leituras, ele cria novas alternativas para construir seu significado com mais autonomia. Neste sentido, falando sobre o leitor crítico, gostaria de saber como é que as histórias em quadrinhos, na formação crítica do leitor, né? Como ela pode contribuir? E qual é a relação das histórias em quadrinhos com o ensino? É com você, Amélia. Então, vamos aqui dar continuidade. A formação crítica do leitor, eu acho que é o grande objetivo de todo professor. Nós vivemos durante muito tempo um período em que a educação ficou muito preocupada com apenas a decodificação, que é você saber juntar as letras, dizer palavras, dizer frases e até ler um texto. Mas isso de fato é leitura? Não. Você pode dizer que você é uma pessoa... eu sou uma pessoa alfabetizada, eu sou uma pessoa letrada, só porque eu decodifico? Não. O que vai te dizer que você de fato é um leitor, e aí almejar ser esse leitor crítico, é você conseguir interpretar, é você conseguir se posicionar diante daquele texto, é você conseguir fazer relações, que era o que a gente estava falando anteriormente. Então, quando eu pego uma história em quadrinhos e eu leio não apenas as palavras, mas eu leio o texto em si, que o texto é tudo aquilo, desde o quadro, o requadro, o balão, o posicionamento das personagens, o que eles estão fazendo e muito mais. O texto ainda é a intencionalidade de quem criou aquela história em quadrinhos. Então, quando eu vejo tudo isso e eu consigo ler, e eu consigo ter um posicionamento crítico sobre isso, então eu leio algo, eu não preciso aceitar. Eu leio algo, eu preciso questionar. Eu preciso fazer relação com outros textos que em minha vida eu já li. E aí, você, aluno da EJA, é a pessoa ideal para fazer isso. Porque você já sai na frente de muita criança, de muito adolescente. Por quê? Porque você tem vivência. Você já viveu muitas coisas. Que você tem um conhecimento de mundo. Amélia, muito bem. Como a gente já está se encaminhando para o fim, eu gostaria de pedir, bem rapidinho, depois para essa página de Isaac, os encaminhamentos, né? Dentro dessa temática, o que é que você pode sugerir para o nosso aluno EJA? Bom, eu acho que a gente não poderia jamais deixar de solicitar ao nosso aluno EJA uma pesquisa a respeito da Mafalda. E aí, como já foi feita aqui a pesquisa, e aí já foi exposto, né, onde ela foi criada, quem é o autor, tudo isso, o meu encaminhamento didático é que você procura umas 3 tirinhas aí, pelo menos, da Mafalda. Vê se você encontra em livros, se você não tem acesso à internet. Mas se você tem acesso à internet, coloca e procura ler e procura ver qual o tema que essa tirinha da Mafalda, ela aborda, certo? Ótimo! É o encaminhamento de atividade que a gente sugere para os alunos. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado pela sua participação. Foi brilhante tudo que você trouxe de conhecimento para a gente esta noite. Júnior Mizaki, eu gostaria de saber agora de você. Qual é a sugestão de atividade? Bem rapidinho aí que o tempo está se esgotando. Tá certo. Queria só avisar aqui, né, a Edinaldo, que ele fez uma pergunta, né? Júnior, o que você acha sobre a cultura do mangá? Eu vou responder na plataforma do Facebook mesmo, pela questão do tempo. E mandar um abraço para Dorinha Rocha, minha diretora, que é uma artista, né? Uma mulher incrível que está fazendo uma diferença lá em São João do Sabugi. Sobre a questão da reflexão para os alunos da EJA, eu vou colocar algo bem pessoal mesmo. Vou sair um pouco, quebrar o protocolo de 1 ou 2 perguntas, e são perguntas que eu quero que vocês façam essa análise sobre a sua história, da sua vivência das histórias em quadrinhos. Como assim? Quais foram as maiores dificuldades, ou quais são as maiores dificuldades que você tem para poder ter acesso aos quadrinhos? Financeiramente? Não existir, talvez, na sua cidade uma banca de revista que venda, né? Qual é a dificuldade de você ter esse material na sua mão? E qual é a disciplina, né, que você mais vê esses elementos dos quadrinhos em seus conteúdos? E qual é aquela disciplina que você gostaria que na sua escola
trabalhasse um pouquinho das histórias em quadrinhos ou tirinhas, né, e que você vê que o professor infelizmente não leva. Eu queria que você fizesse essa análise para que você possa sugerir também ao seu professor, olha, vamos trabalhar mais quadrinho, traga uma tirinha na próxima aula para a gente estudar, traga uma página de um quadrinho para a gente poder analisar, para que você possa começar a se familiarizar, principalmente se você não tem esse acesso, né? E outra pergunta também para poder encerrar, né, você acha impossível criar uma história em quadrinhos? Né? E o que é que você mais gostaria de aprender sobre elas? Seria as diferentes histórias? Seria desenhar, né? Seria conhecer essa linguagem, como a Amélia falou, os balões, as letras? O que é que você gostaria de aprender melhor sobre as histórias em quadrinhos? Então são essas 3 reflexões que eu deixo para você, aluno da EJA. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, professor Josivan. Nós que agradecemos, Júnior e Amélia. Abraço, foi viu? muito enriquecedora a nossa noite de conhecimentos. Nós só temos a agradecer a você. Nosso tempinho já esgotou. Desejamos uma boa noite a todos os alunos da EJA. Fiquem em casa, se puder. Se forem sair, usem máscara. Acabamos de apresentar o programa EJA em Ação, a educação nas ondas do rádio, uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação. Passou uns 2 minutos, passou? Não?